no Facebook, deixa eu fazer uma introdução. Boa noite, graça e paz. Estamos hoje no nosso 90º. Eu esqueci que dia que é hoje. Acho que é 93º dia, alguma coisa assim. E estava programado para hoje o livro de Atos, capítulo 27. Na hora que eu li esse capítulo, falei, gente, eu tenho que compartilhar isso com o pessoal. E meio que a gente tinha combinado de fazer a nossa célula hoje, né? Fizemos quinta-feira passada, tinha combinado para hoje. Eu estava até enrolando um pouco, nem mandei nada para ninguém não, porque eu não tinha nada para falar. Mas aí na hora que eu fiz o devocional hoje de manhã e li esse capítulo, eu falei, eu tenho que compartilhar isso com o pessoal. Então eu vou ler aqui alguns versículos do capítulo 27, que diz assim, ó, o capítulo 27 de Atos, ele conta a história de Paulo viajando para Roma. O título dele é Paulo viaja para Roma. Só uma explicaçãozinha a respeito disso, é o seguinte, Paulo, ele, pouco tempo antes disso aqui, desse episódio, Paulo havia sido preso em Jerusalém. E o Sinédrio, né, o pessoal que julga lá no júri, né, de Jerusalém, eles estavam bolando uma maneira de matar Paulo. Só que Paulo, ele era judeu de nascença, da tribo de Benjamim, mas os pais de Paulo eram muito ricos e comprou para ele uma cidadania, para a família, cidadania romana. Então Paulo, ele era judeu de nascença, mas ele tinha cidadania romana, então ele era cidadão romano também. E quando ele descobriu que o pessoal em Jerusalém estava bolando uma maneira de matá-lo, o que ele fez? Ele apelou para César, para ser julgado em Roma, né? E aí ele, naquela situação, ele preso em Jerusalém, eles enviaram ele para ser julgado em Roma. E aqui a viagem dele, a viagem de Paulo para Roma, está registrada aqui no capítulo 27 de Atos. Mas olha que interessante que está falando no capítulo 23, versículo 11. Olha para vocês verem. Fala assim, ó. Atos 23, 11, está falando assim. Na noite seguinte, o Senhor Jesus apareceu para Paulo e disse, tenha coragem, Paulo. Você falou a meu respeito aqui em Jerusalém e vai falar também em Roma. Ou seja, lá atrás, Deus já havia falado com Paulo que ele iria pregar também em Roma. Algo interessante para ficar registrado é que, não sei se vocês sabem, mas o maior crescimento da igreja, que foi nessa época aqui do livro de Atos, foi exatamente quando a igreja foi perseguida. Como a igreja foi perseguida, o que aconteceu? As pessoas fugiram. Por causa da perseguição em Jerusalém, os judeus fugiram e começaram a espalhar sobre Jesus. E a igreja cresceu bastante por causa de uma perseguição. E agora, devido a um episódio, né, onde Paulo foi ameaçado de morte, ele tem a oportunidade de ser mandado para Roma. Então, uma introduçãozinha para a gente entrar nessa viagem. E aqui no capítulo 27 fala dessa viagem. Vou ler alguns versículos. No versículo 10 fala assim, Paulo fala para os homens, né? Paulo avisou para os homens, homens, estou vendo que daqui para diante a nossa viagem será perigosa. Haverá grandes prejuízos, não somente com o navio e com sua carga, mas também haverá perda de vidas. Mas o oficial romano tinha mais confiança no capitão e no dono do navio do que em Paulo. Versículo 15. Mas de repente um vento muito forte, chamado Nordeste, veio da ilha e arrasou o navio de tal maneira que não pudemos fazer com que ele seguisse em direção certa. Por isso desistimos e deixamos que o vento nos levasse. Versículo 20. Durante muitos dias não pudemos ver o sol. O som tá ruim, não tá? Aqui, eu acho que todo mundo podia colocar no mute o microfone aí, que não tá dando pra escutar direito. Clica no mudo aí, para vocês só escutarem. Todo mundo vai colocar. No mudo. Estão me escutando? Tá todo mundo escutando? Beleza.
Então, versículo 20, fala assim: durante muitos dias não pudemos ver o sol, nem as estrelas, e o vento continuava soprando forte. Finalmente, perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Versículo 22, mas agora, Paulo vai e fala para o pessoal: mas agora peço que tenham coragem, ninguém vai morrer, vamos perder somente o navio. Aí os marinheiros tentaram escapar do navio, baixaram o bote no mar, fingindo que iam jogar âncoras na parte da frente do navio. Então Paulo disse ao oficial romano e aos soldados: se os marinheiros não ficarem no navio, vocês não poderão se salvar. Resumindo essa história, Paulo estava indo para Roma no navio, veio uma chuva muito forte. Paulo virou para o pessoal e falou assim: olha, eu acho melhor nós não continuarmos essa viagem por causa da chuva. Aí o capitão lá falou, né, o centurião, ele confiou mais no piloto do que no que Paulo, o homem de Deus, havia dito, e continuou a viagem. Veio uma chuva muito forte, a eles terem que jogar tudo fora. E diz a palavra que eles chegaram a desanimar de tudo, deixar o vento levá-los, porque não tinham o que fazer, eles perderam o controle do navio. E aí Paulo vai, diz que um anjo apareceu para ele, né, no contexto desse texto, Paulo diz que um anjo apareceu para ele e falou: olha, fiquem tranquilos porque eu vou guardar a vida de vocês. Vocês estão passando por essa situação, mas nenhum de vocês vai morrer. Mas os marinheiros, com muito medo, eles falaram assim: ó, vamos fazer uma coisa? Vamos pular do barco, vamos sair fora, porque nós vamos morrer sim. Aí Paulo virou e falou: olha, se vocês abandonarem o navio, vocês vão morrer. Deus deu uma direção e vocês estarão protegidos desde que vocês fiquem juntos no navio. E aí o que eu tiro de aplicação, de lição, de devocional para a gente, para mim e para o momento de hoje? Por que eu escolhi essa passagem? Essa passagem ela é tão interessante porque eles estavam numa viagem, né? Eles estavam num percurso, numa trajetória, e eu trazendo para a nossa realidade esse momento, essa viagem que nós estamos passando, né? Esse momento tão louco e tão extremo, tão inédito para todos nós. Pastor Rogério, em uma das suas pregações, ele diz que quando algo muito extremo acontece, que é a situação atual em que estamos vivendo algo que nunca vivemos antes. E ele diz que quando isso acontece, as pessoas tendem a ter reações extremas, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Pastor Rogério estava falando que em situações extremas como essa, o que nós temos de melhor e de pior normalmente vem à tona. Por isso nós precisamos vigiar muito nesse tempo em especial. E em relação a essa passagem, qual foi a palavra de Paulo? Qual foi a palavra profética do homem de Deus? O que a palavra falou naquele momento? E eu trago para a minha vida, para a vida de cada um de vocês, nesse dia de hoje, nesse momento de hoje. Permaneçam firmes, não desanimem, não abandonem o barco, não abandonem a fé, a esperança, porque nenhum de nós será atingido. Deus, Ele está cuidando de nós, como Ele sempre esteve cuidando de nós, Ele ainda está cuidando de nós. Nesse momento aqui, quando Paulo ele falou para que todos continuassem juntos ali no navio, eu me lembrei da passagem lá do deserto, do Egito, quando o povo estava ali na 10ª praga e o anjo da morte estava passando, e a direção de Deus através de Moisés foi que todos estivessem juntos dentro de casa, que o anjo da morte passaria, mas eles não seriam atingidos, porque o sangue do cordeiro que tinha sido passado ali nos umbrais da porta estaria guardando a vida deles. Que aquele mesmo sangue, que é o sangue de Jesus, que nós confiamos, que nós aplicamos na nossa vida, que esse sangue continue nos blindando, nos guardando, nos livrando da morte, nos livrando de não somente nós, mas novamente eu quero trazer isso, essa palavra aos nossos pais, aos nossos avós, aos idosos da nossa família,
né, que Jesus possa estar nos guardando, nos livrando desse mal. E a palavra de Paulo naquele momento foi para animar o povo. Ele falou, olha, a chuva está aí, a tempestade está aí, nós vamos perder tudo, até o barco. Ou seja, prejuízo financeiro, Paulo falou que haveria sim, como está havendo. Todos nós, de uma forma ou de outra, está tendo algum tipo de prejuízo financeiro. Mas indiferente, independente disso, a nossa vida, a nossa família, o nosso casamento está sendo e vai ser poupado em nome de Jesus. Sabe, são em situações como essa, em momentos como esse, que o Senhor ele forja o nosso caráter. Momentos como esse vêm para poder fortalecer a nossa fé, a nossa esperança, a nossa dependência e confiança em Deus. Deus ele tem um plano em tudo que está acontecendo. Uma coisa que eu tenho em mente, eu sempre me trago à minha memória, que a palavra diz que nenhuma folha cai sem a permissão do Senhor. Então, Deus ele continua no controle. O céu ele não está em crise. Deus continua no controle e eu creio em milagres. Sabe, Deus vai continuar nos guardando, vai continuar nos blindando com o sangue dele. E a palavra do Senhor é: não desanimem, não abandone o barco, continue confiando no Senhor, porque breve nós sairemos disso. E isso tudo vai servir para um grande testemunho. Olha, naquele tempo difícil, naquele tempo de crise, naquele tempo de confinamento, eu aumentei a minha busca pelo Senhor, eu ativei a minha fé, a minha confiança no Senhor, o meu relacionamento com a minha família, com os meus filhos, com a minha esposa, ele fortaleceu mais naquele tempo. Ou seja, Deus tem um propósito em tudo isso que está acontecendo. Que a sua fé seja ativada nesse tempo, que a sua esperança e a sua confiança, confie no Senhor. A palavra de Deus para nós nesse dia de hoje é: nenhum de nós vai sofrer dano algum, mas que nós venhamos permanecer firmes, confiantes e dependentes dele. Amém? Amém. Tá mudo todo mundo aí, dá só um joinha. Eu vou fazer uma oração antes de vocês ativarem o som, tá joia? Vou fazer uma oração aqui para que Deus possa nos guardar, nos abençoar, guardar a nossa semana, né? Se Deus quiser, se continuarmos confinados, acredito que sim, semana que vem nos reuniremos de novo, tá joia? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer esse momento, porque eu creio que o Senhor está cuidando de nós. A palavra do Senhor é uma palavra viva e ela continua nos falando. Foi um episódio que aconteceu há milhares de anos atrás, mas hoje estamos passando por uma situação semelhante, de tempestade, uma situação de medo, ó Pai, e a palavra do Senhor foi uma palavra de esperança, uma palavra, meu Deus, para que pudéssemos confiar no Senhor, depender e descansar no Senhor, uma palavra de que mal algum aconteceria com nenhum de nós. Eu creio em Ti, ó Pai, eu creio na Tua palavra, e é confiado na Tua palavra, meu Deus, que eu peço que a nossa fé, a minha e a fé de cada um que está nos escutando, Pai, seja fortalecida em Ti. Meu Deus, que o sangue de Jesus venha sobre a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento, os nossos pais, os nossos avós, que em nome de Jesus o Senhor esteja nos blindando e nos livrando de todo mal. Oração que te faço, já te agradecendo pelo teu cuidado, em nome de Jesus. Amém? Amém. Todo mundo junto aí, vou fazer o selfie da célula. Chama todo mundo aí. Junta todo mundo aí para fazer o selfie. Vou fazer um selfie aqui, ó. Vou dar um print. Como é que printa aqui? Aqui, né? Guilherme, Isabela, Amanda. Ô Guilherme, sua imagem tá meio ruim. Limpa sua câmera aí. Passa o dedo na sua câmera. Parece que tá meio embaçado. Ó, aqui tá limpinho. Uai, né? Eu acho que deve ser a minha internet que tá ruim, então. Será? Eu acho que a sua pra mim tá ruim. Olha aí. Ah, deixa eu trocar aqui, peraí. Pera aí. Tá ruim de qualidade mesmo. Pera aí, eu tô mudando aqui minha internet aqui rapidinho. Eita. Não, tem jeito não. Não tem problema não, pera aí. Eita, volta. Aí, vou tirar o selfie de todo mundo. Deixa outra pessoa tirar. Ô Guilherme, tira você. Tira o selfie aí com sua câmera.